Boa tarde. A paz do Senhor Jesus. No Salmo de número 118, versículos 23 e 24, diz assim: Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos dele. Vou pedir para vocês ficarem de pé nesse momento. Vou pedir aqui que vocês fiquem agora em dupla, um de frente para o outro. Vem aqui, Elmer. Vocês vão fazer o que eu vou fazer aqui com o Elmer. Distante aqui, 1 metro mais ou menos aqui. Dá uma distânciazinha entre um e o outro, certo? Estica um pouquinho mais aí. Não, está muito próximo. Afasta aqui mais ou menos 1 metro, tá? Ok? Agora soltem. É o seguinte, ó. Braço direito na altura do ombro. Não toca. Distante. 1 metro de distância. 1 metro de distância. Aí, não toca, tá? Agora o braço esquerdo na altura da cintura. Ok? Mais ou menos assim, ó. Ok? Vamos fazer o ensaio. Tá? Assim, ó. Agora você vai dar um passo com a perna direita. Agora um passo com a perna esquerda. E abraço. O ensaio ficou bom. Agora é o seguinte, ó. Para ensaio ficou bom. Agora vamos para valer. Você já sabe como é. Da distância. Braço direito na altura do ombro. Braço esquerdo na altura da cintura. Um passo com a perna direita. Um passo com a esquerda e abraço. Obrigado. Podeis tomar o céu. Eu quero, neste momento, primeiro agradecer a todos vocês, essas mulheres maravilhosas que aceitaram o desafio. Quando Deus tocou no meu coração fazer essa obra, e eu lembro que, inclusive, eu não fiz divulgação na internet, não fiz nada. Eu fui na minha rede, as pessoas que eu conheço, e eu coloquei lá e convidei para falar sobre isso. E para minha surpresa, naquele dia tinha mais de 30 mulheres. E quando eu terminei, mais de 20 disseram: eu tô dentro. E para mim é algo magnífico. A princípio eu pensei em 20, mas como ultrapassou, eu digo, eu quero o número inteiro. 30. Como passou de 30, eu digo, vai para 40 agora. São 40 mulheres, 40 histórias lindas, maravilhosas, edificantes. Nós fizemos uma proeza, que tá os nossos colaboradores, eles trabalharam como nunca em toda a história da editora. Por quê? Nós fizemos, além desse livro, nós fizemos mais 7, aliás, 8. O autor foi para a Europa e ele não pôde vir para cá. É um livro também magnífico. Fizemos, na verdade, 9 livros no espaço de tempo de aproximadamente 2 meses. Isso é loucura. Isso não é juízo. Mas nós conseguimos. E é por isso que eu louvo a Deus, por estar proporcionando esse momento especial. E não podia ser diferente. Nós estamos completando 20 anos. E eu queria contar um pouquinho da história nossa, de como tudo começou. Um sonho de adolescente. Passa o primeiro slide. Escrever um livro e me tornar um escritor reconhecido sempre foi um sonho que alimentei desde a minha adolescência. No entanto, a jornada de se tornar um escritor não é tão simples, tão fácil assim. Mas o meu desejo, a minha vontade de ser escritor, fez com que eu começasse. O grande segredo na vida é você começar, é você ter iniciativa, é você dar o primeiro passo. Em 1982, quando algumas criaturas que estão aqui não eram nascidas e nem tinham sido encomendadas ainda, eu já publicava. Na verdade, era uma apostila e eu transformei no livretinho. Fui numa gráfica e disse: eu quero um livro.
e eu escrevi Pequeno Manual de Evangelismo Pessoal. Depois, em 1992, 10 anos depois, eu estava saindo da graduação em psicologia. Eu me formei em 1991. E em 92, eu escrevi esse livro, Viva Bem com os Seus Sentimentos e Emoções. Mas a minha primeira obra, por uma editora, foi em 1994. Seu Filho Adolescente e Você. Essa obra foi algo que nasceu de um trabalho que eu realizei com um grupo de pais. Esses pais de adolescentes, eu me formei, cheguei na igreja e disse, olha, eu estou formado agora, eu quero formar um grupo de pais para a gente discutir, a gente conversar, bater um papo sobre os seus filhos, sobre a adolescência. Eu vou levar textos, levar material e vocês podem ir trazendo as suas angústias, suas preocupações e vamos conversando sobre isso. E na verdade, em vez de um grupo, foram 2 grupos formados e eu fiquei com esses 2 grupos durante 6 meses. Foi uma experiência magnífica. E eu ia fazendo as anotações e essas anotações deram origem a esse livro aqui, Seu Filho Adolescente e Você. Em 96, eu publiquei esse livro aqui, que na época teve uma grande aceitação, uma grande venda desse livro, que é Aprendendo a Lidar com Adolescente, também pela editora Candeia. Próximo. Em 98, eu lancei o meu primeiro best-seller. Esse livro foi lançado aqui na Bienal, em São Paulo, e para mim nunca tive uma Bienal, e a primeira vez que eu fui para lançar um livro. E como foi algo assim fantástico. Escolas ali, eu lembro que teve uma escola que a garotada sentou no chão e eu ali respondi as perguntas dele. Eu respondo cerca de 60 perguntas sobre a puberdade, sobre drogas, sobre namoro, sobre sexo, sobre vários temas aqui da adolescência. Embora esse livro hoje está bem desatualizado, né? Porque o adolescente dos anos 90 para o adolescente de hoje é uma diferença estúpida. Depois eu lancei em 99 o segundo volume do Aprendendo a Lidar com Adolescente. Por conta da procura, eu escrevi um volume 2. E em 99 ainda, eu também escrevi esse livro sobre o segredo da longevidade. Uma conversa franca sobre o segredo da longevidade. É interessante esse livro, um livretinho. E hoje eu estou, depois de tantos anos, né? Eu comecei a rever o que eu escrevi, o que eu aconselhei lá para ele. Será que eu estou fazendo? E depois lancei isso aqui pela editora Agnus em 2004, que é Amor e Justiça de Deus. Nesse intervalo aqui, escrevi também outros livros. E durante a minha trajetória, eu já escrevi 64 livros. Não dá para colocar todos eles aqui, porque passaria a tarde inteira só falando sobre eles, mas bastante. Mas eu queria destacar o ano 2004, quando eu cheguei aqui. Até aqui eu não tinha editora. E naquela época, eu fiz um contrato com a editora Candeia, a editora Agnus também, onde eu cedi direitos autorais para a editora e eles então me pagavam royalties pelos livros, e esses royalties eram pagos em livros. E chegou um momento que eu tinha caixas sobre caixas, porque as edições eram uma atrás da outra. Esse livro aqui, em menos de 6 meses, o primeiro esgotou, depois que entrou o Abrindo o Jogo, então tornou-se um best-seller. E eu tinha livros até o teto. E um dia eu tive a seguinte ideia: eu vou começar a distribuir esse livro nas livrarias. E eu então comecei vendendo nas livrarias, e aí me veio uma ideia, porque o pessoal perguntava: o senhor não dá nota fiscal? Não. E aí, conversando com o contador, ele disse: abra uma empresa, passa o próximo. E foi aí então que surgiu a LDL, Lopes Distribuidora Limitada. Era 2004 que estava nascendo esse projeto. E então, em 2004, era aquela empresa onde eu vendia, eu entregava, eu fazia tudo. Mas eu então viajava por esse estado de São Paulo. Eu conheço mais São Paulo do que a maioria dos paulistas aqui. Todas as rodovias, cidades, Rio de Janeiro, Paraná,
Então, todas essas cidades, as grandes cidades, eu fazia distribuição nas livrarias. E eu tinha uma vantagem, porque eu trabalhava com pronta entrega. Eu trabalhava com a CPAD, trabalhava com a Vida Nova, trabalhava com a Agnus, trabalhava com a Candeia. E então eu levava, antes de viajar, eu fazia o roteiro e eu então perguntava para os livreiros: eu estou passando essa semana por aí, está precisando de alguma coisa? E então eu já fazia uma pré-venda antes de viajar. Isso durou algum tempo fazendo esse trabalho. Só que, passo o próximo, o inesperado aconteceu. 2005, eu estava viajando, indo aqui de Campinas para Bauru. Tinha 5 livrarias que eram clientes meus, e eu lotei meu carro de coleções, livros, e estava em viagem. E depois de Montemor, chegando ali próximo de Capivari, eu bati de frente com o caminhão às 6 horas da manhã. E esse acidente me fez ficar pelo menos 2 anos deitado em cima de uma cama. E quando eu fiquei na UTI, eu tive várias fraturas, fraturei o crânio, fraturei braço, antebraço, e tive a mutilação no fêmur. Eu estava aqui, passei um mês, depois que eu saí da UTI, nessa máquina aqui, com a perna para cima, nessa mesma posição. Quando eu saí do hospital, eu tinha uma infecção óssea, uma osteomielite. E isso fazia com que não consolidasse o osso. A minha perna literalmente apodreceu. O pastor Mário está aqui, depois farei menção dele. Foi uma pessoa que me ajudou bastante. Ele estava nessa época trabalhando no Hospital Marugate. Ele me acompanhou desde o começo. E eu fui levado para o centro cirúrgico para fazer amputação. Só que a infecção estava até a bacia. Não havia o que fazer. Eu, durante 2 anos, usei uma gaiola, aquele Lizardo foi. E aquela gaiola, ela vinha até a bacia, ela prendia aqui. E eu não podia sentar. Eu podia ficar deitado ou então ficar de pé. E eu levantava uma vez por dia. 3 pessoas precisavam me segurar para eu ficar de pé. E era doloroso, eu tomava morfina para dor. Eu gritava para me levantar. Mas eu precisava fazer aquilo para descansar as costas que já estava ferida. E era uma vez que eu ia tomar meu banho e fazer as necessidades para poder ali voltar para a cama. Então foi um processo assim muito difícil na minha vida. Eu comecei a entrar em depressão. Eu só chorava. E eu não aceitava aquela realidade. Eu estava com minha vida caminhando. Eu tinha acabado de montar uma empresa. Eu tinha feito um investimento, eu peguei meu carro, eu vendi o carro e coloquei todo o dinheiro ali e financiei um novo carro. Mas de repente, eu estava em cima de uma cama, sem perspectiva alguma. Eu dava aula nessa época em 2 faculdades e uma terceira eu dava aula na pós-graduação. Eu tinha 2 consultórios, eu tinha um consultório em Campinas e outro na cidade de Indaiatuba. Eu tinha uma agenda, viajo por todo o Brasil, hoje até para fora do Brasil, mas viajo muito constantemente, realizando trabalhos. E de repente eu estava ali, sem perspectiva alguma. Eu tinha 2 opções. Uma era continuar sentindo dó de mim mesmo e achando que tudo acabou. Mas eu tinha a segunda opção, que era simplesmente encarar aquela realidade e viver. E numa madrugada eu acordei sentindo bastante dores e já tinha uma banquetazinha ali com remédio, e eu peguei ali o remédio, tomei a morfina, e enquanto eu esperava ali fazer o efeito para adormecer, vieram 2 perguntas na minha mente. Pergunta número 1: e se eu tiver de viver o resto da minha vida em cima de uma cama? Aquilo me fez estremecer. Mas de repente eu disse: bem, se for esta vontade de Deus, eu quero, apesar de estar em cima de uma cama, eu quero ser útil. Eu quero trabalhar.
E a segunda, o que eu diria para um paciente meu, se tivesse no estado que eu estou e eu fosse aconselhado? Mas foi algo fantástico, porque me veio à minha mente 7 coisas que eu diria para eles. Na verdade, 7 passos para se superar uma situação como aquela. E eu peguei, então, uma caneta e um papel, eu anotei. E no dia seguinte, quando acordei, eu então pedi que fosse providenciado uma mesa ali com meu computador. Eu pedi que fosse colocada uma extensão do telefone e a internet, porque eu disse, eu vou começar a trabalhar a partir de hoje. Chega de chorar, chega de ficar sentindo pena de mim mesmo, eu vou trabalhar. E eu comecei a trabalhar. E não só isso, eu montei meu consultório ali. Os pacientes vinham conversar comigo e depois eles queriam pagar. Eles vinham me visitar, queriam pagar. Eu digo, não, porque transformava a visita em uma sessão. Eu digo, olha, se vocês não se importam, vamos fazer direito. A sessão são 50 minutos, tal, e então combinamos e eu passei a atender os pacientes. E eu brincava, né? Eu ficava ali imóvel, porque se eu fizesse um gestinho assim, eu fazia careta de dor. Então eu tinha que ficar bem tranquilo para não preocupar o paciente. E eu brincava que é diferente, o terapeuta fica deitado no divã e o paciente na poltrona. E foram assim 2 anos. E nesse período eu estabeleci uma disciplina pessoal. Eu disse, se eu vou sair para trabalhar, se eu fosse sair para trabalhar, eu tinha hora. Eu tinha horário para acordar, eu tinha horário para as refeições, eu tinha meus horários. O que eu fiz? Eu programei os meus horários deitado na cama. De manhã, eu acordava ali antes das 6 horas. 6 horas eu tomava os antibióticos. E eu começava ali com o devocional, com a leitura da Bíblia. Eu li ali durante os 2 anos a Bíblia 2 vezes. E daí em seguida eu começava a ler. Foi o período que eu mais li na minha vida. Eu fiz um propósito de ler no mínimo 40 páginas dia. Se o livro fosse intragável. Se fosse bom, muitas vezes em 2, 3 dias eu devorava um livro. E eu li mais de 100 livros. Eu estou falando de livro com 800 páginas, com 600, com 500 páginas. Eu fiz um curso de inglês, deitado. Eu não tinha tempo na minha correria, né, de ir lá numa escola. E eu fiz um curso de inglês deitado. Mas eu escrevi durante esse período 12 livros, mais de 2.000 páginas. Esse braço aqui estava atrofiado. E eu fazia fisioterapia. E eu tinha apenas esse braço. Eu não sentava. Eu escorava a cabeça com almofadas e travesseiros. Eu colocava o teclado do computador aqui no abdômen e com essa mão direita eu escrevi 12 livros. Dentre eles, A Menina dos Meus Olhos, está lá no painel, que é O Segredo da Águia Dourada. O livro que eu mais vendi em toda a minha vida. O Segredo da Águia Dourada é a história da Serena, uma águia dourada que entra em crise ao completar os 40 anos. Não vou contar a história, não temos tempo, mas esse livro eu trato sobre a crise existencial através de uma fábula. E eu coloco os 7 passos que eu vi naquela madrugada. Bem, agora eu tinha um amontoado de livros. E nenhuma editora poderia publicar 12 livros meu em um ano. O que é que eu faço? Vira o próximo. Próximo slide, por favor. É aí então que a LDL, a Lopes Distribuidora Limitada, ela se transforma na Lopes Editora. É o recomeço. É o momento de uma nova história. E aí então eu mudo ali o contrato social da empresa e agora eu transformo a LDL numa editora e nasce a Lopes Editora. Eu não tinha, a menor experiência, não sabia de fato o que fazer, como fazer, e eu fui buscar. E aí então, próximo, que publicamos o primeiro livro.
E esse livro aqui, Diário de um Pastor, uma biografia que eu escrevi do pastor de Indaiatuba. Foi a primeira biografia também que eu fiz. E foi muito interessante isso, né? Porque eu tive uma visão. E eu sonhei. Eu estava em cima da cama. E eu sonhei que eu era convidado a ter uma determinada casa, era uma espécie de uma mansão. Eu fui bem recepcionado. E a pessoa que me recebia me entregava um gravadorzinho. Sabe aqueles gravadorzinhos antigos, pequenininho? Me entregava um gravador daquele, me entregava um bloco de notas, uma caneta e disse: você foi escolhido para escrever a história de uma pessoa importante. E ali então pediu que eu sentasse e que aguardasse a pessoa chegar. Antes que a pessoa chegasse, eu acordei. E aí então, falei para o meu pastor, e ele chegou e disse: sou eu essa pessoa. E eu comecei escrevendo a biografia dele. Eu já escrevi 16 biografias, e está aqui meu amigo, Dr. José Antônio, que é lá, dono da Libem, o livro dele está ali, maravilhoso. E a pessoa com quem, olha, faz esse sapato especial aqui para mim, uma honra. Foi a última biografia, foi a dele aqui, que fez parte desse bolo aqui, viu? E eu sou muito grato. A salva de palmas aí, doutor. E eu publiquei esses dois livros foram os dois primeiros, que é Motivando os Seus Alunos. Depois eu publiquei esse outro livro, que é A Menina dos Meus Olhos, O Segredo da Águia Dourada. E publiquei mais um outro lá, que foi do meu irmão, sobre mensagens que edificam. E assim iniciamos essa trajetória, e hoje já ultrapassamos a casa de 500 livros publicados pela Lopes Editora. Mas não ficamos apenas nisso. O tempo foi passando e de repente iniciamos uma nova etapa. Fui procurado por uma escola e disse: por que nós não criamos livros teológicos? E eu então reuni um grupo de professores e ali começamos a criar uma coleção de teologia. E hoje nós temos 40 volumes e temos outras coleções, como temos teologia infantil, nós temos hoje uma coleção de missões, formação de obreiros e tantas outras coleções que nós fizemos. E aqui nascia o Instituto Educacional Lopes. E hoje, durante muito tempo, foi nosso carro-chefe. Nós fornecemos material didático personalizados para escolas. Na verdade, como IEL, eu não abro escola, cursos, enfim, individual, mas eu trabalho apoiando escolas teológicas. E qual o trabalho que eu faço? Eu forneço o material, o miolo, e eu personalizo, eu coloco a capa da igreja, da escola, então colocamos ali com a palavra do pastor, o endereço ali da igreja, personalizamos, e esse ainda hoje é o nosso carro-chefe na editora. O próximo. Mas aí passamos por uma série de mudanças e desafios e vitórias. E estávamos ampliando, crescendo, e eu precisava fazer parcerias. Aí Deus me deu a Cristiana. E a Cristiana veio para somar ali na editora, e hoje é meu braço direito. E eu fico tranquilo, porque toda essa parte de edição, vocês tiveram a oportunidade de ver, entrar em contato com ela, é ela que faz esse contato com gráfica, com tudo, toda essa parte aí, né? É ela que faz. E eu sou muito grato a Deus por isso. Ela também tornou sócia da editora. E estávamos num processo, crescendo, mudando. Estávamos indo a todo vapor, mas de repente vieram os desafios. Veio 2014, tivemos uma recessão no país, quem não lembra, na época do impeachment da Dilma. Aonde nós estávamos ali, vários comércios fecharam suas portas. Até o restaurante que comíamos fechou as portas.
durante esse período da recessão em 2014. Mas isso não foi o pior. Eu sempre dizia para a Cristiana, quando ela estava preocupada, tem contas a pagar, o que a gente vai fazer? E vocês sabem que a primeira coisa que acontece na crise, as pessoas deixam de comprar livro. Comida não, mas livros as pessoas já não querem comprar livros. E ela dizia, o que a gente vai fazer? Que produto a gente vai vender? E eu dizia para ela todos os dias, não se preocupa, nós estamos caminhando na contramão da crise. Era uma frase que eu sempre usava. E caminhamos. Mas em 2020 veio a pandemia. E olha, eu dei aulas na faculdade durante décadas, 2 décadas, mais de 2 décadas, dando aula na universidade. Em 2019, nós estávamos aí num pico. Tínhamos lançado a coleção infantil, fizemos um grande investimento. E eu disse, olha, eu vou sair da faculdade. Eu quero me dedicar só à empresa. Eu quero ver a empresa crescer e eu vou dar base. Fui na faculdade, no começo do ano, na faculdade, e disse, não, Jamel, não faz isso, por favor. E eu disse, mas eu quero sair. Ele disse, vamos fazer o seguinte, fica 6 meses em casa, faz uma cartinha de punho e você pede para se afastar, certo? Sem vencimento, afastamento sem vencimento. Depois você volta. Você não precisa cortar o INSS, nada disso. Tudo bem, eu aceitei. Mas aqueles 6 meses que eu fiquei sem ir na faculdade, embora que assim, eu amo de paixão lecionar, e eu vi que eu precisava estar dentro da editora com mais tempo de dedicação. Chegou no final do ano, eu disse na faculdade, olha, minha decisão está tomada, não quero mais. Olha que eu já tinha saído de 2 outras, eu estava só com uma. E eu larguei a faculdade no final de 2019. Começou 2020, a pandemia. Agora eu não tenho salário. A editora basicamente fechou porque não tinha cliente para comprar livros. As escolas teológicas, que era o nosso carro-chefe, estavam fechadas, não tinha como mandar livros para eles. O consultório fechou porque eu não podia atender, estava proibido. E eu fiquei agora dizendo, vou fazer o que da minha vida? E agora? Eu lembro que um dia a Cristiana chegou para mim e disse assim, Jamel, se você não pode ir até a igreja, porque as igrejas estão fechadas, por que você não traz a igreja até você? Eu sempre fui relutante por mídias, redes sociais e etc, etc. E foi que eu entendi que o tempo havia mudado. Eu precisava agora mudar a minha mentalidade. E foi aí então que eu comecei a fazer atendimentos online. E hoje, mais de 70% dos meus pacientes eu atendo online. Hoje, olha, tem paciente que mora em Campinas e faz o atendimento online. E aí então, fiz algumas coisas, como por exemplo, uma proficiência de cursos, e comecei a ir para a internet, fazer lives sem saber fazer, mas eu fui para cima e eu não sei como. E às vezes eu fui perguntando como, mas Deus não deixou faltar absolutamente nada. E conseguimos atravessar essa etapa. Mas em agosto de 2020, eu contraí o vírus da Covid. Fui para a UTI da Unicamp e eu fiquei 1 mês com 70% dos pulmões comprometidos, entre a vida e a morte. E foi um período assim de embate na minha vida. Mas Deus me trouxe de volta. E é tudo um propósito. Tudo é um propósito. E eu vim. E quando eu saí impactado. Eu comecei a pensar nas pessoas que tinham partido, pastores, amigos, pessoas, escritores nossos que se foram. E aí então me veio uma preocupação com a geração futura. Que legado nós estamos deixando para essa próxima geração? É então que me veio
vieram alguns projetos. E eu, então, comecei a trabalhar mais afinco com as biografias e também transformando, por exemplo, mensagens gravadas em textos e escrevendo obras para os autores, que às vezes pessoas que não têm tempo para isso, mas eles falam, eles têm hoje mensagens gravadas, e desenvolvemos alguns projetos em relação à editora. Passa o próximo. E hoje, onde estamos? Estamos aqui com vocês, realizando projetos como esse. Projetos que eu vejo que é uma oportunidade que nós temos de contar a nossa história. E como vocês estarão impactando a vida de tantas pessoas. Eu não falei talvez para vocês, mas vocês vão ganhar o e-book desse livro para vocês comercializarem também e-book, onde vocês possam alcançar aí esse conhecimento. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, dos autores que aqui estão. E hoje é um dia de celebração. E eu termino colocando esse versículo do Salmo 118, versículo 23. Foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. E eu queria que todos dissessem comigo. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Parabéns a todas essas escritoras e escritores aqui presentes hoje. Que Deus continue abençoando ricamente vossas vidas. Eu louvo a Deus por vocês fazerem parte também dessa história.